Senhor Jesus, Senhor Jesus, amamos a Ti, amamos a Tua palavra e queremos ter um viver que seja coerente com ela. Senhor, essa manhã venha nos alimentar com a Tua palavra, que nós possamos não apenas ganhar a luz do primeiro dia, mas possamos ganhar a luz do quarto dia, aquela luz que dá direção ao nosso andar. Senhor Jesus. Irmãos, nós não damos muita ênfase a dízimos e ofertas. Eu acho que já tem um ano, mais ou menos, que nós falamos a última vez sobre esse assunto. Mas nós também não podemos deixar de falar, porque é a palavra que nos traz direção ao nosso viver. Então, essa manhã, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Primeira coisa, o que é a palavra dízimo? Falamos, dar um dízimo. O que é dízimo? É a 10ª parte. Então, se eu tenho uma dúzia de ovos, fica difícil tirar o dízimo, porque como que você vai dividir um ovo? Só se você cozinhar ele ou fritar, né? Mas se eu tiver 10 ovos, um ovo será o dízimo. Qual a primeira referência de dízimo na Bíblia? É no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 14. Abraão foi salvar o seu sobrinho Ló. E após uma batalha, ele encontra em Salém. Salém é um nome antigo para Jerusalém. Lá habitava um rei chamado Melquisedeque. É um rei misterioso, nós não temos muitas referências sobre ele, mas a Bíblia refere-se a ele como sacerdote do Altíssimo. E após essa batalha, vamos ler o que é dito. 14:18 fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, essa é a primeira referência que nós vemos no Antigo Testamento sobre o dízimo. A segunda está um pouco à frente, quando Jacó estava fugindo do seu irmão e ele tem uma experiência ali com o Senhor e faz um
um trato um tanto estranho. Ó, se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Depois nós vemos que quando, por ordem de Deus, Moisés escreve o Pentateuco, ele estabelece ali o dízimo como uma ordenança da lei. Então a gente pode perguntar, se hoje Cristo cumpriu toda a lei por nós, nós estamos obrigados a dar o dízimo? É interessante nós lermos o que o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Vamos ler Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Aqui fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem contudo omitir aquelas. Olha só. Aqui, o Senhor está falando para escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles judeus encarregados de transcrever a Bíblia. Eles eram muito zelosos. Após copiar cada livro manualmente, geralmente eles faziam isso em peles de carneiro. Eles contavam quantas palavras tinham. E ainda, além deles conferirem palavra por palavra, eles sabiam qual era a palavra do meio. E eles eram extremamente rigorosos. Eles conheciam a lei de... A gente não pode falar de capa a capa, porque ainda não existia o papel e livro, mas de rolo a rolo. Aquele material era enrolado. Irmãos, o Senhor estava falando ali para aqueles doutores da lei. Fariseus eram um segmento dentro do judaísmo. Falou hipócrita. O que é um hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa, mas não consegue viver aquilo. Então, ele acaba fazendo um teatro. Por que, assim, ele fala... Eles eram hipócritas por quê? Porque eles davam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Olha só, eles não apenas davam o dízimo, vamos supor, do seu salário, mas das mínimas coisas, até lá na horta, que ele fazia no fundo da casa dele para plantar o hortelã. Eles tinham o cuidado de separar em 10 partes e levar uma parte
daquele hortelã como dízimo. Então, eles eram extremamente rigorosos em relação ao dízimo. Mas o Senhor alerta eles, fala: olha, vocês estão cumprindo rigorosamente isso, mas estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Entenderam o porquê que nós não falamos muito em nossas reuniões? Não é que isso não seja importante, é porque tem coisas mais importantes do que isso. Ali atrás, lá está escrito gasofilácio, porque é a palavra que aparece na Bíblia. Mas o que é aquilo ali? É a caixa de ofertas. Vocês já observaram? Ali tem uma caneta e tem vários envelopes em branco. É para quê ali? Ali é para nós colocarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ah, mas por que tem caneta ali? É porque, às vezes, você quer direcionar uma oferta. Digamos, essa oferta aqui é para o irmão Zezinho, que está doente. Então, para não causar nenhum constrangimento ao irmão Zezinho que está doente, você coloca ali. Então, o irmão Zezinho vai estar recebendo aquela oferta sem saber quem deu. Quem deu foi o Senhor. E você não é exposto. Ali, você pode simplesmente não escrever nada dentro do envelope e simplesmente colocar ali. Quando nós abrimos o gasofilácio, sempre são 2 irmãos, porque 2 é um testemunho. Ele vai olhar, se não tem nada escrito, ou é dízimo ou oferta, vai ser administrada pelos presbíteros da igreja, segundo as necessidades da igreja. Agora, se está lá escrito oferta para o irmão Zezinho que está doente, nós vamos pegar aquela oferta e vamos na casa do irmão Zezinho. Eu falo: irmão, aqui tem uma oferta que o Senhor trouxe para você. Às vezes você escreve: não, isso aqui é para a África. Nós vamos enviar como a oferta que nós chamamos sócios do Evangelho. E vamos fazer o depósito para os irmãos da obra, lá em Belo Horizonte, que eles administram essas ofertas do sócio do Evangelho. Entenderam? Então, aqui é a orientação que o Senhor nos deixa a respeito do dízimo. Ele fala, chama a atenção dos escribas e dos fariseus. Vocês estão sendo extremamente zelosos, vocês dão oferta até das hortaliças, mas o principal, que é a justiça, a misericórdia e a fé, vocês estão negligenciando. Mas o que o Senhor fala? Devias, porém, fazer estas coisas
sem omitir aquelas. O que é fazer estas coisas? É ter misericórdia, é ter justiça, é ter fé, sem negligenciar o quê? O dízimo que eles estavam dando. Ou seja, aqui o Senhor mostra que é importante. E o dízimo é uma coisa simples. Por quê? Não importa qual é o seu salário. Você pode ganhar um salário mínimo. Ali você vai tirar o seu dízimo. O seu dízimo vai ser pequeno. Você pode ganhar 20 salários mínimos. O seu dízimo vai ser 20 vezes maior. Mas você também ganha 20 vezes mais do que aquele que ganha um. O Senhor fala: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o dízimo é uma questão para nós aprendermos a desarraigar o nosso bolso. Nosso bolso é uma parte muito preciosa para nós. Mexeu no nosso bolso, dói. Então, o Senhor fala, ó, quando você ganha um pouquinho, não importa. Tire o dízimo daquele pouquinho. Porque quando você ganhar um tantão, você já vai estar acostumado com aquilo. Amém. Senhor Jesus, hoje, com a questão bancária, tem irmãos que preferem, em vez de colocar o dízimo no gasofilácio, depositar no Pix da igreja, que está ali do lado, tem uma plaquinha, ou depositar na conta da igreja. A igreja em Carlos Chagas tem uma única conta do Sicoob. Aí, se o irmão faz uma oferta lá, a menos que ele faça com dinheiro em caixa ali, vai deixar de ser anônima. Quem vai ficar sabendo? O tesoureiro da igreja e o contador. Vai ter ali a relação. Se você quiser manter o anonimato, você vai ter que colocar ali. Mas nós não vamos expor isso também. Mas a gente precisa fazer certos controles e aí a gente acaba sabendo, ó, o irmão Zezinho ofertou tanto, a irmã Marinha ofertou tanto. A gente acaba sabendo, mas quem faz o controle da conta da igreja. Então, esse versículo mostra o que o Senhor, a orientação que o Senhor deu aos escribas e fariseus. Mas tem uma outra referência que eu também gostaria de ler, em Mateus 5, 20. Fala, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino
dos céus. Olha só, nós precisamos ter um viver que não seja uma representação. Nós precisamos viver uma realidade. Por isso, irmãos, nós não controlamos o dízimo de ninguém. Existem grupos religiosos que não só falam de dízimo quase todas as reuniões, mas que controlam o dízimo das pessoas que reúnem lá. Como é anônimo, nós não controlamos. Nós cremos que isso é uma questão particular sua com Deus. Agora, por ser uma questão particular, por nós não usarmos nossas mãos humanas para estar controlando, falou, Kevin, quanto é que você ganha? Na sua mesada é R$100, então aqui tá, você tem que dar R$10, né? Nós não fazemos esse controle, mas nós falamos que a coisa mais importante da igreja é estabelecer o reino de Deus, o encabeçamento de Cristo. Nós pregamos o evangelho do reino. E aqui fala, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, você não vai entrar no reino. Então, se nós negligenciarmos em falar sobre o dízimo e as ofertas, nós não estamos ajudando você a entrar no reino. Então, nós não vamos estar falando aqui periodicamente, porque o Senhor deixa claro que Ele está mais preocupado que nós estejamos falando sobre a justiça de Deus, sobre a fé, sobre a misericórdia. Mas nós não podemos negligenciar de estar falando sobre dízimos e ofertas. Por falar nisso, nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma grande calamidade pública. Então, nós precisamos ter misericórdia daquelas pessoas. Magno, foi feita aquela oferta? Então, por exemplo, a igreja em Carlos Chagas, nós tivemos um sentimento, nós mandamos um Pix de R$3.000 para a igreja em Canoas. Passamos ali o Pix dessa igreja no grupo da igreja. A gente pode repassar de novo, para, se os irmãos tiverem algum sentimento, falar, eu tenho misericórdia dos nossos irmãos que estão passando por extrema necessidades lá, às vezes perdeu tudo. Então, a gente vai mandar para uma organização não governamental, vai mandar, você às vezes não confia, mas nós confiamos em nossos irmãos que reúnem. Eu conheço, por exemplo, o irmão, aquele barbudo, me fala, Paulo Vargas, o irmão, eu sei que ele está gerenciando ali esses recursos que chegam
não é só a igreja em Carlos Chagas que está fazendo essas doações, mas todas as igrejas. Então, os irmãos lá da obra, no Rio Grande do Sul, eles administram, veem quais são as famílias, as igrejas mais atingidas. Então, eles vão estar gerenciando essas ofertas. Isso diz respeito a quê? A misericórdia. É nós praticarmos o amor, né, entre os irmãos. Senhor Jesus, então, nós vemos aqui a respeito dos dízimos. Alguém tem alguma dúvida? É um momento para a gente poder por exemplo, dízimo é sobre o quê? É sobre o que você ganha. Agora, se você tem uma empresa, às vezes aquela empresa, ela tem um faturamento enorme, mas também tem grandes despesas. Você ali vai pagar o dízimo sobre a sua retirada, né? Porque se você for sobre a receita bruta da empresa, vai ser uma coisa irreal, né? Porque ali tem também grandes despesas. Então você faz o dízimo sobre a sua retirada, né? Então, digamos, você tem uma empresa que tem um faturamento muito grande, mas ali também tem grandes despesas. Mas você tira, vamos supor, 5 salários. Aquilo ali é a sua retirada. Então, você vai pagar o dízimo sobre a sua retirada. Dúvidas? Irmã, essa é uma questão, em princípio, sim, mas é uma questão que você tem que perguntar ao Senhor, né? Se aquilo é um bem seu, se é um bem de família, se é um bem, se é uma coisa de família, você tem que todos têm que estar de comum acordo, né? Não é uma coisa imposta, né? Tudo é uma questão, mas em princípio, sim, né? Mas tudo é uma coisa que nós precisamos perguntar ao Senhor. A paz de Cristo tem que ser o árbitro sobre todas as nossas decisões. Senhor Jesus. Então vamos para a próxima item, que são a questão das ofertas. Por que eu falo dízimos e ofertas? O dízimo é algo que está estabelecido, é 10%. Aquilo não é uma oferta, é o dízimo. Agora, o que exceder o dízimo são ofertas. Por exemplo, nós fazemos um cálculo aproximado de quanto é que a igreja recebe de dízimos. Por que eu falo aproximado? Porque a conta da igreja não é exclusiva para dízimo, mas a gente está constantemente recebendo dinheiro de pagamentos do alimento diário, viagens, né?
sócios do Evangelho. Então, ali, só uma parte é de dízimos e ofertas. Então, de tudo aquilo que nós recebemos mensalmente, nós também tiramos o dízimo dos dízimos. Amém. E mandamos para a obra gerenciar em Belo Horizonte, que é o sócio do Evangelho. O que é esse fundo do sócio do Evangelho? Agora, recentemente, dezenas de irmãos foram mandados para a África. Inclusive o nosso irmão Daniel Mateus, ele chegou agora. Ele estava em Angola. Voltou, né? Uma passagem para a África, para Angola hoje, não fica por menos de uns 5 mil reais. Né? Então, a obra precisa ter um fundo. Eles usam o fundo sócio do Evangelho. Então, entrando no segundo aspecto, a obra, ela precisa fazer uma organização, né? Então, eles já estão planejando. Na conferência de setembro, nós vamos trazer tantos irmãos líderes lá da África. Muitos dos nossos irmãos lá, que são líderes, eles não têm recurso próprio para uma viagem internacional, mas eles precisam também poder participar de uma conferência internacional para ganhar visão. Amém. Tá junto. Amém. Não só da palavra, que a palavra eles poderiam estar ouvindo pelo YouTube, mas ganhar a experiência de estar tendo ali a comunhão com os vários cooperadores, poder estar tendo comunhão com todas as igrejas, eles poderem também estar compartilhando as experiências deles conosco, né? Então, em função disso, nós fazemos um voto de oferta. Esse voto, ele não é como o dízimo que nós deixamos em oculto. Por quê? Nós queremos ter uma organização. Então, em cada grupo familiar, levanta-se um irmão ou uma irmã. Grupo 1, quem está sendo esse irmão? O irmão Cleomar. No grupo 2, o Magno. No grupo 3, é a Cláudia Coutinho. Então, esses 3 irmãos, eles têm a função de estarem lembrando os irmãos do voto que nós fizemos do sócio do Evangelho. Aí, digamos que o Kevin fez um voto de R$10. Então ele põe os R$10 do dízimo dele, mas além dos R$10 do dízimo, ele fez mais um voto de R$10. Então, você está de que grupo? 2. Então, vai ser o irmão Magno, que vai lembrar ele, né? E aí ele vai fazer o depósito ou passar
aquela oferta para o irmão vai juntar com todas as ofertas, com mais as ofertas que o irmão Cleomar reuniu, com mais as ofertas que a irmã Cláudia Coutinho reuniu, e aí eles vão passar para o Magno, e o Magno vai reunir aquelas ofertas do sócio do Evangelho com o dízimo dos dízimos e com mais as ofertas anônimas escritas ali, África, e vai mandar para a obra em Belo Horizonte. Esse mês passado, eu fiquei muito alegre, porque somaram-se todas as ofertas e excedeu os nossos votos, os nossos compromissos. Amém. Foram mais de 5 mil reais enviados para a África. Amém. Glória a Deus. Eu não estou falando isso para nós nos vangloriarmos. Eu estou falando isso para os irmãos terem uma ideia. Aqueles 5 mil reais, 5.200 e pouco, ali tem os 10 reais do Kevin, estou brincando, tá, Kevin? Tem os 100 reais do irmão Zezinho, tem os 50 reais da irmã Marinha, vai somando e faz um montante que tem peso quando os irmãos recebem. Nós não podemos, talvez, ir para a África. Nós não podemos, mas a nossa oferta vai em nosso lugar. Amém. Então, é uma maneira de nós estarmos cooperando com a obra, sendo fiéis com aquilo que nós votamos ao Senhor. Agora, nós precisamos perceber que os irmãos estão ardendo de encargo de pregação do Evangelho. Esse ano foram mandados muitas dezenas de irmãos para vários países na África. Colportores estão sendo enviados. E missionários estão sendo enviados. E não só isso. Por exemplo, lá em Luanda, os irmãos perderam totalmente as instalações, tanto do CEAP como do local de reunião. Então, eles tiveram que alugar uma casa. Vai alugar uma casa num bairro distante? Não, tem que ser um lugar central, tem que ser um lugar que tenha condições adequadas para receber os irmãos. E isso tudo é caro, né? Então, nós, como eu falei, nós não podemos ir, mas nossa oferta está indo. E a gente se alegra em saber que os irmãos têm zelo e cuidado ao administrar as ofertas. Assim como nós procuramos ter também zelo em administrar
o caixa da igreja. Então, nós não ficamos falando isso abertamente, mas quantas e quantas vezes, às vezes o irmão não tem condição de ir a uma conferência, nós ajudamos os irmãos a irem. Às vezes, irmãos passando dificuldades financeiras, às vezes questão de saúde, a gente socorre algum irmão e não poupamos com os transportes para ir para as conferências. Hoje, a igreja está praticamente mantendo 2 ceapistas, né? Um é o Samuel Nunes, né? E outro é o Anderson. São irmãos que não teriam a condição de recurso próprio, né? Então, através de nossas ofertas, nós estamos cooperando com a condição desses irmãos estarem sendo aperfeiçoados para um dia servirem o Senhor, né? Mas vamos ver olha só, nós estamos em Mateus, vamos para Mateus 27, 5, 5. Espera aí. (27, 55). Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Qual era a profissão do Senhor Jesus? Carpinteiro. Um carpinteiro, ele tem que estar numa oficina, trabalhando. Como que ele ia poder estar saindo de aldeia em aldeia? Ele não tinha condição de exercer o seu trabalho. Ele não era um preguiçoso. Ele tinha uma profissão, mas ali ele estava dedicando exclusivamente ao ministério. Então, essas mulheres aqui, elas supriam o Senhor. Haviam aqui mulheres da alta sociedade que tinham recursos. Nós vemos que Judas, ele era o quê? O tesoureiro. E era ladrão, né? E aqui nós vemos que existe na vida da igreja vários ministérios. Se nós abrirmos, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos 6, 4, fala: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Quem estava falando isso era Pedro e os apóstolos. Eles haviam acabado de nomear irmãos para serem os diáconos. Ou seja, ali estava constituindo irmãos para o ministério dos serviços, dos trabalhos. No caso aqui de assistência, havia muitas pessoas necessitadas. Então, hoje, nós, na vida da igreja, podemos estar envolvido no ministério da palavra. Quando nós profetizamos a palavra. E todos nós temos que estar preparados para isso. A irmã Ana, essa semana, ela usou a oportunidade dela para estar compartilhando a palavra no trabalho dela. Né? Nós temos que nos envolver com o ministério da palavra. Não só apenas aqueles irmãos que ministram aqui, mas os jovens, os irmãos e as irmãs que cooperam com o serviço de jovens. Então, o ministério da palavra. Tem o ministério dos serviços. São vários. Nós temos, por exemplo, o serviço de limpeza aqui. Nós poderíamos simplesmente, a igreja, contratar uma faxineira para fazer esse serviço, mas nós queremos dar oportunidade aos irmãos a estarem servindo. Mas existe também o ministério das riquezas materiais. São quando nós não apenas damos os nossos dízimos, mas também queremos ofertar. E hoje, quando essa nossa oferta, esse nosso voto para o sócio do Evangelho chega a um valor significativo de R$500, os irmãos têm chamado esses irmãos de empreendedores do reino de Deus. Ou seja, esse voto que é espontâneo, que é voluntário, quando ele chega a um valor tão significativo como esse, né? Ele, então, os irmãos têm chamado para dar esse nome, né? Empreendedor do reino. Que nós, talvez você sozinho não consiga, mas tem um parente seu, um amigo seu, vocês podem juntar e se tornar, fazer uma cota como essa, né? Para que a gente possa ter cada vez mais uma oferta significativa, para que a gente possa realmente ter peso nesse ministério de ofertas materiais. Amém? Quais são os 3 ministérios? Da palavra, dos serviços e das ofertas materiais. Amém? Podemos ter mais comunhão
a esse respeito. Se alguém tem alguma dúvida também, a gente pode esclarecer depois. Jesus é o Senhor.